Olha, eu acho que eu já falei aqui para vocês várias vezes que faço um tipo de jornalismo bastante independente. Eu estou alinhado, eu vou repetir, com o Estado Democrático de Direito e também com a economia de mercado. Esse é o meu alinhamento. Desde 2015, eu tenho participado das jornadas realizadas pelo povo brasileiro nas ruas que resultaram na deposição da incompetente presidente Dilma Rousseff, na prisão do Lula e depois na eleição do presidente Bolsonaro. Eu participei de tudo isso aí e votei no presidente Bolsonaro. E tenho aplaudido o seu governo desde o início, em função das suas pautas econômicas, sociais e políticas. Está no segundo ano de governo. Estou fazendo esse registro aqui, porque eu vou voltar a falar sobre a questão da vacina chinesa. Da vacina contra o vírus chinês, não da vacina chinesa. Também vou falar sobre a vacina chinesa. Aliás, o presidente Bolsonaro esteve hoje aqui em Porto Alegre. Estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 10 de dezembro, são 4 horas e 43 minutos. Céu azul, sol claro em Porto Alegre, mas calor. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, 28 graus é calor, sim. Em plena primavera é calor. Há pouco eu estava olhando meu Facebook e vi frequentadores meus ali, que amigos, conhecidos, lá do Nordeste e do Norte, se queixando do calor. E anunciando que estão vindo aqui para Gramado, né? Gramado hoje chegou a estar com 10, 12 graus na Serra Gaúcha, que é 1 hora e meia, 2 horas de Porto Alegre. Quem não conhece Gramado não deve perder essa oportunidade. Enfim, o presidente Bolsonaro esteve aqui, inaugurou uma nova ponte sobre o Rio Guaíba, né? Chamado impropriamente de Rio Guaíba, porque na verdade é o Lago Guaíba. Porto Alegre, 1,5 milhão de habitantes, o Rio Grande do Sul, 12 milhões de habitantes. A capital aqui contava, para sua comunicação com o restante do estado, com apenas uma ponte, durante décadas. E agora o Bolsonaro acaba de concluir e inaugurou hoje essa segunda ponte. Né? São 12 quilômetros de extensão. Custou quase R$ 1 bilhão, né? Mais, a rigor, 760 milhões de reais. E ele aproveitou para inaugurar também 27 quilômetros de uma duplicação de um trecho da BR-116, que liga também Porto Alegre a amplas regiões do Rio Grande do Sul. A BR-116, trecho daqui de Porto Alegre até Pelotas, está sendo duplicado aos poucos. E ele entregou hoje um novo trecho, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje mesmo, de novo, é sobre essa questão da vacinação contra o vírus chinês. Meu último comentário de terça-feira, eu registrei ali cerca de 1.000 opiniões de vocês que estão me vendo aqui. Quem for olhar aqueles comentários ali vai notar que 99% daquelas opiniões dos meus inscritos nesse canal aqui, 99% se opuseram ao que eu escrevi ali, né? Porque eu defendi a vacinação voluntária, mas defendi a vacinação imediata e reclamei do presidente Bolsonaro que estava muito demorado. Isso aí eu fiz esse comentário na terça-feira de tarde. Né? E tomei grande oposição por parte da maioria de vocês aqui. Porque eu estava reclamando que o presidente Bolsonaro estava demorando demais nisso aí. Estava numa zona de conforto, essa burocracia toda do Ministério da Saúde, do governo, e estava demorando demais. E eu estava reclamando, digo, olha, nós queremos solução imediata, queremos vacinação imediata. Naquele momento que eu estava falando aqui com vocês, ainda não se conheciam os resultados da reunião dos governadores com o ministro da Saúde, Pazuello, e aquele incidente, inclusive, com o João Dória, mal se conhecia, né? Já tinha, quando eu fiz o comentário, já tinha ocorrido sim essa reunião. Mas os desdobramentos, claro, ocorreram, e ocorreram rapidamente, porque no dia seguinte, na quarta-feira, já o ministro da Saúde, ele veio a público para dizer, olha, qualquer vacina que passar e for aprovada pela Anvisa, nós vamos comprar. E vamos nos esforçar para que o mais breve possível, em janeiro, possamos iniciar a vacinação no Brasil. É uma mudança radical de
de discurso do ministro. Né? O próprio presidente Bolsonaro veio a público para dizer, olha, estou preocupado com isso aí, quero vacina também, depende da Anvisa, mas vamos tocar isso aí rapidamente. Né? As coisas se precipitaram muito a partir daquela reunião dos governadores com o presidente Bolsonaro. Eu cheguei a comentar até que naquela reunião, o governador de São Paulo, João Dória, eu não gosto do João Dória, mas naquela reunião ele obteve um ganho político importante. Ali eu já vou comentar. Eu disse isso no outro comentário, vocês não gostaram, mas o fato é que, olha, não dá para atropelar os fatos. Né? Eu sou um analista aqui, eu sou obrigado a me debruçar sobre os fatos, eu gostando ou não gostando. Eu já repito aqui, não gosto do João Dória, não gosto da maneira com que ele faz política, com que ele age, mas enfim, ali ele conseguiu. Ele já perdeu várias quedas de braço com o presidente Bolsonaro, mas nessa aí ele botou o governo no canto do ringue. Ele teve um ganho político ali, porque a partir dali se precipitaram as coisas. Né? Até o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, no próprio governo Bolsonaro, que hoje presta serviço para o governador João Dória, o João Gabardo dos Reis, que é aqui de Porto Alegre, um médico importante, ele mesmo disse, olha, nós conseguimos tirar a burocracia do Ministério da Saúde e do governo da zona de conforto em que se encontrava, e tirou mesmo. Não tenha dúvida nenhuma que tirou, porque eu vou dar essas notícias agora para vocês, de hoje, desta quinta-feira, desta tarde de quinta-feira. Primeiro, a Anvisa, a quem cabe decidir se os laboratórios podem ou não podem usar as suas vacinas contra o vírus chinês, a Anvisa decidiu por unanimidade esta tarde, numa reunião extraordinária, portanto não estava previsto, que vai autorizar todos os pedidos de laboratórios que tenham vacinas contra o vírus chinês aprovadas por órgãos internacionais que sejam reconhecidos como idôneos por parte da Anvisa. Olha, isso é uma informação mais do que relevante. Né? Eu tentei falar com algumas entidades aqui do Rio Grande do Sul, de médicos, eles ainda estavam tentando examinar essa decisão da Anvisa, mas no meu blog, polibiobraga.com.br, se vocês forem ali, vão encontrar um vídeo com a discussão integral dessa reunião da Anvisa. É muito importante que vocês façam isso, porque é preciso apresentar a notícia, matar a cobra e mostrar o pau. Isso é uma mudança súbita, inesperada e com certeza consequência dessa reunião de terça-feira dos governadores com o ministro da Saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque até há pouco a Anvisa, como o próprio governo Bolsonaro, não estavam se apressando como exige esse momento em relação à imediata aplicação das vacinas. Né? A própria Anvisa estava a todos os momentos criando obstáculos para que isso acontecesse, mas agora não. A decisão é essa. A Anvisa vai autorizar o uso emergencial e provisório de todas as vacinas contra o vírus chinês de laboratórios que tenham obtido aprovação de órgãos reguladores internacionais que sejam considerados idôneos pela Anvisa. Ora, quem é que está nesse caso? Está nesse caso a Pfizer, por exemplo. A Pfizer mesmo agora, ontem, ela conseguiu autorização da Federal Drug Administration dos Estados Unidos, que é a Anvisa de lá, para fornecer e aplicar de imediato a sua vacina nos Estados Unidos. Já nesse fim de semana, Nova York está recebendo lotes de vacinas da Pfizer para aplicar na sua população. Esse é o caso da Pfizer. No Reino Unido, já desde segunda-feira, a população está recebendo vacinas da Pfizer. Já segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e não se tem notícias de reações adversas muito graves por parte daquelas pessoas que já se submeteram à vacinação. Nem muito graves e nem menos graves da Pfizer. A Rússia já começou, no final de semana, a aplicar a sua vacina em Sputnik V. E aqui no Brasil, hoje de tarde mesmo, o governador João Dória disse que o Butantan começa a fabricar imediatamente
1 milhão de doses por dia da vacina chinesa Coronavac. O Ministério da Saúde e a Anvisa hoje não falam nessa vacina chinesa, na Coronavac. Mas, de qualquer maneira, o Butantan, que é quem vai fabricar essa vacina aqui, já disse que vai pedir uma autorização emergencial da Anvisa para iniciar a vacinação. É isso que lá as autoridades da Anvisa lá da China já aprovaram. Precisa ver se a Anvisa considera idônea esse órgão regulador da China. Eu sempre tenho as minhas dúvidas a respeito disso aí. Enfim, essas são as informações de hoje sobre isso. Né? Bom, agora muita gente diz, bom, mas e a logística disso aí? O governo ainda não comprou essa vacina da Pfizer, que é o governo brasileiro. Mas eu não tenho a menor dúvida de que vai comprar. Porque é o único dos laboratórios que eu considero, aliás, que muita gente considera idôneo, é essa Pfizer aí. O Brasil tem interesse na Oxford, na vacina da Oxford, mas a Pfizer já está num estágio muito mais avançado. Já tem disponibilidade imediata. Se o Brasil quiser comprar agora, imediatamente, em 24 horas a vacina está aqui. E em menos de 72 horas começa a ser aplicada. É só querer. Mas tem a logística. Não, a logística, por exemplo, de transporte, as próprias companhias aéreas Gol e Azul, ontem e hoje, já se propuseram a fazer o transporte para qualquer localidade do Brasil, nos quais elas tenham rota. É evidente que haverá um esforço enorme dentro do Brasil, logístico, para que essa vacina seja distribuída e aplicada por todos aqueles órgãos públicos que estejam filiados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS, aliás, há 40 anos vem demonstrando aí que tem capacidade mais do que suficiente para fazer vacinação em massa no Brasil. Tem demonstrado isso todos os anos, a todo momento isso aí. Então eu não tenho dúvida nenhuma, senhores, de que nós estamos aí na iminência de uma definição imediata, rápida, agora, já, a respeito do início de uma vacinação em massa no Brasil contra o vírus chinês. Então, eu deixo esse registro aqui dessas informações para vocês, aí, fazendo apenas uma análise a respeito ainda disso que eu tenho falado aqui sobre esse fato político importante de terça-feira na reunião dos governadores com o ministro da Saúde ali, porque o governador de São Paulo conseguiu criar um fato político ali. Eu repito e insisto, vocês podem gostar ou não gostar, porque foi isso que aconteceu. Agora, paradoxalmente, a esse ganho político, o governador de São Paulo, em função da peitada que deu no ministro da Saúde, paradoxalmente ele resultou isolado daquela reunião ali. Todos os governadores, sem exceção, não gostaram de duas decisões do governador de São Paulo. Primeiro, de agendar a data de 25 de janeiro para início da vacinação em São Paulo, com a vacina chinesa. E segundo, de peitar o governo federal e o ministro da Saúde do jeito que ele peitou. Ele acabou isolado. Até o seu companheiro de partido aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou o governador João Dória. O governador de Goiás foi muito mais incisivo, inclusive o Ronaldo Caiado, porque ele chegou quase às vias da ofensa em relação ao governador de São Paulo. De modo que nós estamos nessa situação aí. Esses são os paradoxos da política, né? Bom, eu não tenho a menor dúvida também de que a vacinação será feita no Brasil de modo gratuito, através do SUS e de maneira voluntária. Essa questão de vacinação voluntária ou não é uma questão, na minha opinião, já superada, porque a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que a vacinação ocorra de modo voluntário. Está ocorrendo assim na Rússia, está ocorrendo assim no Reino Unido, vai ocorrer agora nos Estados Unidos, e eu não vejo porque a situação vai ser diferente aqui no Brasil. Por último, senhores, eu quero colocar para vocês aqui o meu contentamento em relação ao advento dessas informações de hoje, porque o desembarque da vacina contra o vírus chinês
esse desembarque, ele significa que a pandemia ela está nos seus estertores. E vai acabar muito rapidamente essa ditadura que fomos submetidos durante os últimos 9 meses por parte dos governadores, por parte dos prefeitos, amparados pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. Em detrimento, inclusive, da autoridade do governo federal, do presidente Bolsonaro, de quem ele foi retirado, inclusive, a administração da política em relação, a política sanitária em relação ao combate ao vírus chinês. Então vai acabar essa ditadura. Agora, rapidamente, é só começar essa vacinação. Vai acabar também esse sadismo de boa parte da mídia corporativa brasileira de passar o tempo todo alarmando a população, causando pânico, destruindo empresas e empregos com esses alarmes. Isso vai acabar também. E vai acabar a alegria dos esquerdopatas aí. Vai acabar essa alegria deles aí. E até dos seus aliados aí, como o Rodrigo Nhonho Maia, que a todo momento cria obstáculos aí às decisões relacionadas com o combate efetivo e final contra o vírus chinês. Nós estamos agora na batalha final contra essa pandemia. Ao início da vacinação, ele significa que chegamos a um momento crucial de acabar com o medo que se instalou no povo brasileiro. E vai permitir que se retome a vida normal das pessoas e a vida normal da nossa economia. Até agora, inclusive, enquanto não começa essa vacinação, a boataria pelas redes sociais, inclusive, são enormes, né? Hoje de tarde mesmo eu recebi várias informações aqui de que o governador Carlos Moisés, aí de Santa Catarina, resolveu fechar todas as praias de Santa Catarina até o fim de janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite mandou fechar todas as praias também. Eu acho isso um absurdo, mas mandou fechar todas as praias. Mas em Santa Catarina, eu tenho informações, lá de Santa Catarina, eu tenho informações de que isso não é verdade, né? Eu coloquei no meu blog, inclusive, um amplo desmentido. Aliás, quando você clicar em cima dessa informação, que vem como sendo de origem do G1, do UOL, se você clicar em cima, vai aparecer a figura do palhaço Tiririca ali dizendo, aí, bobão, é mentira isso aí. Então, estamos finalmente nessa situação. O balanço pós-pandemia, depois, eu espero que seja feita, eu da minha parte vou fazer. O balanço desse pós-pandemia será, com certeza, o de identificar os principais responsáveis e culpá-los pelas vidas e pelos alarmes que foram causados ao conjunto do povo brasileiro até agora. Pessoas que ou agiram com extraordinária incompetência ou agiram com competência demais. Porque eu não acho, sinceramente, que são totalmente incompetentes os agentes políticos que impuseram a sua ditadura política sobre nós. Não considero que são incompetentes esses laboratórios internacionais e brasileiros que nunca conseguiram se unir entre eles nesse desafio da humanidade. Como também não me parece que sejam totalmente incompetentes os membros da academia, cientistas inclusive, que durante esses 9 meses nunca se encontraram a respeito de informações que pudessem tranquilizar o povo brasileiro. É isso aí, senhores.